Pessoal, tudo bem? Bom dia. A gente estava aqui já num bate-papo caloroso aqui e ao vivo é isso, né? Ao vivo é isso. Deu uma pane geral, mas vamos retomar, ainda bem que estava no começo. Vamos retomar com todo mundo. Tô mandando aqui de novo os convites. Peço desculpas, não sei o que aconteceu, mas travou tudo, eu fiquei sem ver ninguém e ninguém tava vendo. E o WhatsApp bombando aqui. Pessoal, travou. Bom, ainda bem que tava no comecinho, eu acho que é realmente o tema é muito bacana. Toda de volta. Já estou colocando todo mundo aqui. Nós vamos começar de novo. E aí, vamos seguir, vai dar tudo certo. Já estou mandando aqui de novo, o pessoal tá entrando, o Dizan tá entrando, o Thiago tá entrando, o Dr. Anderson tá entrando. Bom, que caiu até a conexão. Faz parte, tecnologia, né? Deixa eu mandar o convite pro Dr. Anderson. Aqui, já tô mandando de novo. Doutor, se você estiver vendo aí, pode mandar também que a gente já organiza para te colocar. E aí a gente começa de novo, a gente se apresenta de novo, acho que faz parte. Bom que tava no comecinho, tava naquele já começando a dar uma pimentada aí no assunto, mas vai ser legal, a gente consegue retomar. Com A certeza. gente tinha, inclusive nós tínhamos combinado, né, que a gente ia ficar até por volta ali de umas 17, 17h30, mas vai dar tudo certo. Bom, o doutor Anderson está entrando, agora, pronto, agora restabeleceu, agora acho que vai. Doutor, eu estava falando que vamos começar de novo, né? Vou me apresentar brevemente, cada um de vocês, e a gente retoma a pergunta e retoma o seu raciocínio. Eu não sei o que aconteceu. Travou o meu, travou de todo mundo, travou tudo, o WhatsApp avisando, travou, pessoal, vamos recomeçar. Eu sou o Vinícius Farias, sou de Goiânia, atuo na sindicatura profissional desde 2005. Também sou proprietário de uma empresa que faz gestão condominial com sindicatura profissional e a gente trouxe hoje esse tema para falar sobre as garantidoras e eu também pretendo somar com vocês sobre isso. Passo a palavra na minha lateral está o Tizano, depois o Thiago, o Dr. Anderson, e a gente retoma aquela pergunta e a gente vai restartar aquele raciocínio. Vamos lá. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Cumprimento aqui meus colegas aqui da mobilização, Tiago, Vinícius, um grande prazer a presença do Dr. Anderson Machado, colega de profissão. Eu sou o Dizan, advogado, estou como vice-presidente da Comissão de Direito Condominial de Diadema, faço parte do grupo da mobilização e sou diretor jurídico da Brasconde. E será um prazer falarmos hoje sobre o assunto garantidora de crédito para condomínios. Bom dia, satisfação a todos. Tá? Sou Tiago Correia, síndico profissional, tá? Milito no segmento condominial há 9 anos, sou diretor comercial de uma garantidora. E antes de ser prestador de serviço, pessoal, eu sou segmento condominial. Tá? Então, tudo que for. Doutor Anderson. Bom dia a todos, um prazer, agradeço muito o convite do Vinícius, né, da mobilização sindicatura, aí é um prazer estar aqui realmente podendo trazer e falar sobre um tema tão polêmico, né, garantidoras. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Machado, sou advogado especializado aí, tenho os cabelos brancos, né, mostram que a gente está há muitos anos em condomínio, porque condomínio é muito problema, né, mas é uma alegria realmente poder estar aqui contribuindo. Hoje eu estou como presidente da Comissão Nacional do Direito Condominial, da Associação Brasileira de Advogados, né, na qual nós temos aí, inclusive, participantes aqui, já vi alguns membros da comissão, advogados que militam nessa área, muito, né, e esses são temas que, como hoje, são temas que são muito debatidos na nossa comissão. Advogados do Brasil inteiro, né, e a gente quer realmente trazer aí um debate enriquecedor para que realmente as pessoas que estão assistindo aí possam entender um pouco desse tipo de prestação de serviço. Obrigado aí pelo convite a todos aí. Uma satisfação, né? Perfeito.
Zan e Thiago e Vinícius aqui, um abraço e vamos lá. Vamos debater. Perfeito. Eu tinha, na parte anterior, que deu uma travada aqui, eu tinha perguntado, né? Quando a gente coloca no Google, né? Tinha passado essa bola primeiro para o Dr. Anderson. Tinha colocado no Google, coloca aqui, garantidora de crédito condominial. Aí a primeira coisa que vem, inadimplência zero, condomínio sem inadimplência. Você tem inadimplente? Contrate uma garantidora. Então, primeiramente, acho que desmistificar essa situação, né? Por que inadimplência zero? Como funciona isso? Realmente é inadimplência zero? Como que é esse cenário quando a pessoa vai fazer a primeira pesquisa lá no Google e vai olhar o que é uma garantidora? A garantidora é uma empresa, né, que assume a cobrança, né, a receita, né, digamos, né, do condomínio diante das inadimplências, ou seja, é o sonho de qualquer síndico. O síndico ele trabalha com 100% de receita, né, independentemente, obviamente, que tem que existir, a lei traz obrigatoriedade de uma previsão orçamentária, e diante disso se cria aí os valores das cotas condominiais, sejam ordinárias e extraordinárias. Então, a garantidora ela vai fazer que o condomínio, na pessoa do síndico, que é o administrador, possa trabalhar com essa receita 100%, né? Ou seja, independente do que, como vai ser cobrado, é isso que a gente vai discutir, né? Como é que vai ficar a questão das garantias, quem vai poder cobrar, mas é isso. Então, é o sonho de qualquer síndico realmente é ter um condomínio que tenha 100% da sua receita, né? É isso mesmo. Você, Thiago, como síndico profissional, viver a realidade de ter 100% do que precisa na conta para pagar as mensalidades, ela realmente é como o Dr. Anderson disse, é o sonho que todo mundo quer ter, né? Que todo mundo quer vivenciar. Como que você enxerga isso, essa questão inadimplência zero? Felipe, realmente fazer gestão com dinheiro é muito bom, né? Principalmente fazer gestão de condomínio onde o síndico tem N responsabilidades, né? A gente não pode fugir da questão da inadimplência, a situação particular de cada condomínio, de cada família, né? Onde a gente sabe que no Brasil, infelizmente, tem a cultura de sortear o que é que vai pagar. Se vai pagar o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito ou a cota de condomínio, né? Então, assim, a cota de condomínio o pessoal deixa para segundo plano, porque juros multa é irrisório, né? Sobre a gestão do controle financeiro do síndico em cima das suas conexões. E quando é ofertado o serviço de cobrança garantida, onde o síndico vai poder contar com 100%, entre aspas, daquela receita aprisionada, né? É muito bom. É muito bom. Ele não vai se dispor com o vizinho, não vai ter situações de desastres, então ele vai ser orçamentária para os condomínios. Então, assim, existem situações benéficas, existem situações que o condomínio tem indicação e também tem situações que o condomínio não tem indicação, ou seja, a situação financeira dele é controlada para fazer um aporte, uma frente mais firme com a sua. Acho que o pessoal comentou aqui que o Thiago tá travando. Depois dá uma olhada, para mim também tá travando, Thiago. Depois você dá uma olhada, às vezes, não sei, tenta colocar naquele 4G do celular, fica melhor a conexão. Dizan, na sua opinião, você atua na parte também de jurídico, né, voltado para condomínio, está junto aí a uma associação que leva muito conhecimento para os condomínios. No seu entendimento, na sua visão, essa inadimplência zero, ela realmente é uma inadimplência zero? Ela realmente entrega isso para o condomínio? É dessa forma mesmo como funciona? Como que você enxerga isso? Legal. Só fazendo aqui a introdução, de fato, eu fico até imaginando o síndico, na hora que ele vai no Google lá e vê aquele nome, inadimplência zero, a solução dos seus problemas acabaram, o olho dele até brilha, né? Deve falar, puxa, é isso que eu vou levar para o meu condomínio. E a gente precisa ver, na essência, se de fato essa inadimplência zero, ela vai realmente ser zero para o condomínio, ela não vai custar nada, o condomínio vai ter 100% de sua receita. Eu entendo que esse nome é só um slogan publicitário que as empresas estão se utilizando para vender os seus serviços vamos falar, de cobrança de taxa condominial, ou por cessão de direitos, ou por cessão de crédito, ou por compra mesmo da obrigação da cobrança dessa taxa condominial. Agora, se ela vai ter algum custo para o condomínio, isso vai ser
interessante verificar nos contratos. E por isso que essa é uma questão muito peculiar e interessante para que o condomínio ele tenha uma assessoria jurídica eficiente para analisar esse contrato e ver se de fato o que vai ser entregue para o condomínio é aquilo que ele imagina que vai estar adquirindo ou se ele vai, de repente, só postergar um problema maior lá no futuro. De repente, daqui 3, 4 meses, ele imaginando que vai ter 100% da receita e quando ele for ver de fato o que ele está recebendo bem menos do que ele recebia antes com o gerenciamento próprio da inadimplência. Mas isso a gente vai amadurecer aí no decorrer da nossa live. Claro, e com certeza. E acaba que até a Andréia C. Pinheiro fez uma pergunta muito interessante aqui, que ela coloca assim: a empresa garantidora será responsável por emitir boletos, cobrar a taxa condominial e repassar o valor da receita ao condomínio. Ela faz esse questionamento e é basicamente isso que essa garantidora ela vai fazer. Ela passa a gerar os boletos, então o condomínio não é mais gerado, a taxa de condomínio não é mais gerada pela contabilidade ou pela empresa administradora que gera os boletos, e sim pela garantidora, e ela vai repassar aquele valor integral. Porém, quando a gente fala em repassar aquele valor integral, ela cobra algo por isso, né? Ela cobra um percentual. Tem pessoas que falam, né, o doutor Anderson vai me corrigir se eu estiver errado, mas tem pessoas que me falam que a garantidora é uma agiotagem legal. Eu não sei se isso existe, se esse termo pode ser falado, mas muitos falam que é uma agiotagem, porque ele cobra um percentual por dar aquele dinheiro ao condomínio, por repassar tudo isso. Mas sim, a garantidora passa a emitir os boletos, ela passa a receber a taxa de condomínio, ela passa a receber juros e multa, e ela garante o valor total, integral que o condomínio precisa pagar aquelas despesas do mês. Porém, ela cobra algo por isso. E quando se usa respondendo essa pergunta da André e já trazendo um novo raciocínio, quando as pessoas comentam isso, agiotagem de forma legal, é uma agiotagem contratada, é uma agiotagem que o condomínio sabe. É realmente assim, doutor? Doutor Anderson, Tiago e doutor Dizan, é realmente assim como funciona? É uma agiotagem legal, ela é ilegal? Como que é isso na visão do jurídico do condomínio? Quer falar lá, Tiago? Pode ficar à vontade, gente. Vamos lá. É uma dor minha também como síndico e como prestador esse termo agiotagem. É um termo, para mim, chulo. Tá? Então, vamos lá. O que é o serviço da garantidora? É uma empresa contratada pelo CNPJ do condomínio, como o Vinícius falou, que nada mais ela vai fazer a gestão do contas a receber. Ela vai gerar os boletos do condomínio, vai mandar para os condôminos por e-mail e vai mandar físico na portaria. E no sistema bancário D+2, D+1, ela acredita 100% daquilo que foi programado na conta do condomínio. Não existe almoço de graça, tá? Então, ela cobra por um serviço. Um exemplo prático. Vamos falar que o condomínio tem uma inadimplência de 35%, tá? Então, aí, a empresa, o que é que ela faz? Ela vai traçar uma métrica para cobrar o valor de trabalho que ela vai executar. Então, ela analisa a inadimplência e diz, condomínio X, a minha taxa de serviço para o seu condomínio vai ser de 8%, vai ser de 9%, vai ser de 4%, vai ser de 3%. Certo? Então, quer dizer que ela sai de uma inadimplência de 35%, como estava, sem saber quanto receberia no mês, e congela aquela inadimplência naquela taxa que a garantidora está cobrando. Porque a garantidora também, sim, vai existir um trabalho. Ela vai fazer gestão, ela tem funcionários, ela paga imposto, ela vai antecipar a receita do condomínio para receber a longo prazo, ela vai antecipar custos processuais desse condomínio, esse condomínio não mais vai se dispor para se descapitalizar para pagar custos processuais, esse condomínio não mais vai pagar uma certidão de ônus para fazer uma cobrança assertiva, tudo isso a garantidora vai fazer. Tá? E no sistema bancário ela vai lá e acredita. No condomínio, inadimplência zero não existe. Tá? No condomínio, o adimplente, infelizmente, ele sempre vai pagar pelo inadimplente. Então, essa prestação de serviço, essa garantidora, essa taxa de serviço, lá na previsão orçamentária, o síndico vai colocar como mais uma despesa. Tá? E daí ele vai receber sim 100% que vai estar sendo programado. Então, esse termo, Agiotagem legal, né?
se é coisa disfarçada. Não, é uma empresa. É uma empresa. O que cabe é o jurídico do condomínio analisar os contratos, cláusulas contratuais. Pessoal, a gente não está falando da legalidade do serviço. O serviço é legal. O que a gente precisa pontuar são cláusulas contratuais que deixam o condomínio refém dessa prestação de serviço. Então, assim, muito abertamente a gente pode conversar sobre isso. Quem vai cobrar, tá? Essa cobrança é feita em nome do condomínio, não pode ser em nome da empresa que está garantindo. Toda a cobrança da cota condominial tem que ser em nome do condomínio. Então, tem cláusulas contratuais que a empresa, ela tira isso do condomínio. Não pode. Né? Então, o doutor vai falar um pouco mais, o doutor aí está doido para falar um pouquinho também, doutor dizendo, doutor Anderson. Vai, doutor Anderson. Opa. Deixa eu complementar, aí o doutor Anderson encerra esse assunto aí com a maestria dele aí, sobre essa questão aí que gera muita dúvida aí no mercado condominial. De fato, tem realmente esse levantamento, vamos falar assim, essa mistificação de que a garantidora age como um serviço de agiotagem. Eu entendo que não, até porque existem tantas empresas aí, não é possível que tantas empresas cometem ilegalidades. Não vou falar nem irregularidades, que é diferente de ilegalidade. Então, assim, ela deve estar enquadrada, eu imagino, pelo menos do meu ponto de vista, ela se enquadra no Código Civil, no artigo 305, onde diz lá que uma empresa ela pode fazer pagamento como terceira não interessada. Ela faz o pagamento em nome próprio, em nome do credor, porém, ela vai ter direito a receber por aquilo que ela cobrou, por aquilo que ela pagou, na verdade. Ela antecipou aquele pagamento e ela pode receber, mas não antes do seu vencimento. Então, por isso que a grande parte das garantidoras elas só fazem o pagamento após o vencimento do boleto, porque fazer a cobrança antecipada do boleto do condomínio não poderia fazer. Então, ela recebe esse valor em nome do condomínio, mas em nome próprio, ela faz a antecipação posterior ao condomínio, então ela faz toda essa gestão baseada nesse artigo do Código Civil. Tanto é que isso já foi até matéria de discussão no STJ, que entendeu que a legalidade da cobrança estaria justamente baseada no artigo 305. Pode ser que tenha outras questões de subrogação, se a empresa tem autorização do Banco Central para trabalhar, como empresa financeira, ou de repente como garantidora vinculada a uma empresa de seguros. Então vai depender muito de caso a caso. Por isso que é importante verificar qual a modalidade que essa empresa ela vai se portar no mercado. Mas assim, eu entendo que não há agiotagem, sim, ela está dentro de uma legalidade e com certeza os serviços prestados são legais e legítimos. Doutor Anderson está com a palavra. Bem, vamos lá. Eu vou contrapor, né? Acho que todo mundo já sabe aí que eu tenho uma visão bem diferente do que está sendo colocado, né? Mas, assim, como eu disse, a sistemática de garantidora, você olhando o que os doutores aí colocaram, e a forma como isso é passado para os síndicos, eu digo que é perfeita. A sistemática, ela funciona e parece que as coisas vão fluir de uma forma muito plausível, de uma forma bem tranquila. Mas o que não é verdade, né? Aí eu vou pontuar algumas questões aqui. Por que eu cheguei a essa conclusão há algum tempo atrás e tenho batalhado? Primeiro, eu digo o seguinte: o meu cliente, eu como advogado de condomínios e a minha atuação como professor, sempre foi o condomínio, porque eu digo que o síndico passa. Então, eu vejo que garantidor é muito bom para o síndico, não é bom para o condomínio. Uma coisa é você ter a administração do síndico, que ele vai ter 100% da receita, e isso é muito bom, né? Trabalhar com 100% da receita. Mas a gente analisar o CNPJ condomínio, eu vejo isso como uma desvantagem. Então, primeiro, eu, há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, quando começou a surgir essa questão de garantidora, compra de inadimplência, primeiramente, eu parti para uma análise de diversos contratos. Inúmeros contratos que me foram passados por síndicos, condomínios, para eu estudar o que estava sendo oferecido, para entender. Né? Vinha aquele caso também de outras situações, e sempre teve alguns questionamentos de condomínio que a gente tem que analisar primeiro, antes de se sobrepor. Então, eu vi primeiro uma situação legal, errada, gerando uma insegurança jurídica para o condomínio,
diante de cessão de crédito, subrogação, mudança de natureza e destinação, porque nós estamos falando de uma natureza própria terreno, direitos reais, que é a dívida, e aí você transforma isso numa natureza obrigacional, sendo que essa natureza, o Código Civil não traz essa transformação de natureza, e aí a decisão do STJ, que o bem doutor colocou, foi uma visão muito ampla, né, sistemática da cessão de créditos, e não ele entrou na seara. Você vê que a decisão não entra na seara da prática em relação aos contratos de prestação de serviço. E aí eu parti para essa análise contratual. Digo para vocês que quase 40 ou 50 contratos já passou por mim, analisando e vendo como é que a sistemática dessas empresas que atuam. E digo para os senhores, não consegui aprovar nenhum. Porque que acontece? Analisando sobre a questão, sobre a ótica do condomínio, eu não vi isso uma benesse. Então nós temos, primeiro, que já tem decisões também, nós temos que lembrar disso. Decisões que quando você transfere a cessão de crédito sem anuência do devedor, que é o caso, e aí se gera-se uma questão que já se discute diante de uma assembleia que teria que ter, digamos, 100% de um quórum para aquele devedor, ou seja, o morador que amanhã ou depois pode estar devendo, ele subrogar a natureza do crédito dele. Esse é um ponto. Depois a questão dessa mudança de natureza, que isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Passa de uma natureza própria terreno, inclusive um agravo do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou claro que não teria mais a garantia própria terreno da cobrança da dívida, e sim pelo condomínio, mas não pela empresa. É outra questão. Aí a gente analisa essas questões jurídicas, inclusive tem, né, um parecer também da OAB, da Comissão de Direito Condominial de São Paulo, que traz essa insegurança jurídica, de forma muito clara. Então, esse é um passo. A parte contratual, é aí que vem realmente as questões que, para mim, são mais complicadas. É aí diante dessas abusividades que existem no contrato. Eu digo sempre que essas pessoas que estão trabalhando com inadimplência zero, as empresas, estão se dando muito bem. Né? Eu vejo auditorias aqui, inclusive eu fiz uma live, tenho conversado com muitos auditores que fazem auditoria em condomínio, e eles ficam assustados, e eles falam assim, Anderson, é impressionante o que o condomínio deixa de arrecadar, passando essa arrecadação para as empresas. Então eu digo o seguinte, quando colocou aí, o Thiago colocou uma questão bem interessante, ele falou assim, a questão do adimplente pagar para o inadimplente, é verdade. Quando a gente faz uma previsão orçamentária no condomínio, aquela previsão orçamentária ela já tem aquela gordura na qual aqueles inadimplentes, né, vamos supor que não existe garantidora, os inadimplentes os adimplentes pagam, né, porque a gente tem que trabalhar com inadimplência em condomínio. Isso é fato, qualquer condomínio isso existe. Agora, eu digo que com a garantidora isso é em dobro. Porque o prestador, aquele que paga em dia a sua prestação de serviço, ele vai estar pagando 2 vezes pelo inadimplente. Por quê? Porque da medida que a empresa paga um valor, cobre uma despesa em relação a uma garantia, aquilo existe uma porcentagem contratual. Eu já vi porcentagem de 3, de 5, de 7, de 15% daquele valor que o condomínio, que a empresa passa para o condomínio diante da inadimplência zero. O que é um absurdo. Aí aquele que está adimplente, pagando em dia suas taxas condominiais, tem que contribuir uma porcentagem para a empresa diante de uma compra de uma inadimplência. Então isso aí, pra gente, é inadmissível. Diga assim, gente, não pode ser trabalhado dessa forma. Outra questão também que nós temos que analisar é a ilegalidade. Eu trabalhei aqui no Distrito Federal, pela OAB do Distrito Federal, a ACP, Ação Civil Pública, na qual as empresas não podem ofertar serviço jurídico. Ah, mas aí a garantidora diz assim, a garantidora comprou inadimplência, agora ela está fazendo um serviço jurídico para ela. Não é. Tanto é que ela não entra com a procuração pela empresa, ela entra com a procuração pelo condomínio. Ela está, sim, prestando serviço jurídico. Isso é ilegal. Já tem diversas decisões da Justiça Federal dizendo que somente escritório de advocacia pode prestar serviço para o condomínio. E esse escritório não pode ter um contrato através da garantidora. Ele tem que ter um contrato separado. Ele tem que trabalhar essa inadimplência na esfera extrajudicial, deixar isso bem claro, está nas decisões. E na esfera judicial. Ele tem que ter um contrato específico, né? Então, e as empresas estão ofertando isso aí, estão ofertando serviço jurídico, entendeu? Dizendo que a cobrança passa a ser uma garantia dela. Não é verdade, gente. Tanto é que ela precisa de procuração para ingressar com o processo. Então, assim, o que existe é um embrólio jurídico que essas empresas criaram, e que eu digo que diante de outras premissas, que aqui eu não conseguiria me estender muito, Vinícius, mas diversas outras questões que realmente me assustam. E eu não consegui, digo para os senhores, eu não consegui aprovar nenhum contrato de garantidora, porque para elas, como prestadoras de serviço, nada contra, obviamente, visam lucro, elas estão milionárias, são empresas que estão crescendo. Se você tem desconto pontualidade, elas ficam com desconto pontualidade.
isso se discute essa legalidade ainda. Brasília, o Tribunal de Justiça diz que não tem problema, né? São Paulo diz que tem. Se tem juros, multa, honorários, né? Tudo fica com a empresa. E aí, quando eu pego um parecer de uma auditoria que traz números nesse período que estava o contrato lá, que o condomínio deixou de arrecadar e está se passando para a empresa, gente, desculpa, mas garantir receita não é nada em virtude do que o condomínio está deixando de arrecadar. Que o condomínio está deixando de arrecadar. Agora, existem sim meios legais, sabe, de cobrança, que depois a gente pode falar sobre isso, que há como sim. Eu tenho condomínios aqui que a gente tem quase 0% de receita, não precisa de garantia, que tem que ser trabalhado. A premissa está no 1348, inciso 7º. Quem tem que cobrar? O síndico, né? Está lá. Claro que o síndico não vai ficar batendo de porta em porta. Ele vai terceirizar uma empresa. Então, são essas questões, e aí eu poderia estar dando aqui, falando muitas outras, que realmente traz uma insegurança jurídica. Questão de recolhimento de IOF, o KNAI das empresas que não se adequam. Já houve manifestação do Banco Central dizendo que essas empresas têm agiotagem porque elas não têm licença, grande parte, elas não têm licença para poder realmente ser instituições financeiras. O IOF não é recolhido, gerando uma responsabilidade solidária para os condomínios, diante de não pagamento de impostos. Então, assim, isso, claro, gente, eu não estou generalizando, são casos, tá? Eu vou deixar isso bem claro. Não é toda empresa garantidora que trabalha dessa forma. Então, há algumas que trabalham de uma forma diferente. Mas o que eu estou dizendo é que, de uma maneira geral, numa amplitude mercadológica, eu vejo que há sim as ilegalidades, até porque são situações que realmente trazem premissas e se gera essa insegurança no sentido da legalidade dos atos da empresa em relação à prestação de serviço, tá bom? Então, só uma fala assim, desculpa aí algumas coisas, mas algumas coisas que eu falei aqui eu teria que deixar claro, né? Explicar com mais detalhe, mas espero que eu tenha tido êxito em algum ponto aí, tá bom? Passa a palavra. Eu sei que deve estar todo mundo coçando para falar, mas eu quero puxar umas perguntas e comentar um assunto, porque acaba que assim, eu estou tentando acompanhar aqui, tem realmente várias perguntas, né? Até a André me puxou minha orelha aqui, Vinícius, pô, lê minha pergunta lá que eu quero saber, né? Então o que acontece? Eu sei que é um item que traz, é um item novo, é um item que gera muita dúvida, que gera muito questionamento, que tem um entende de um jeito, outro entende de outro, e tem toda uma situação que vem sendo tramitada, né, acerca disso daí. Mas, assim, um fato muito importante, eu vou ler a pergunta da André e umas outras que foram colocadas, mas um fato muito importante que a gente tem que considerar, o Dr. Anderson bem disse, a garantidora de crédito, ela é uma prestadora de serviço. Jurídico é o jurídico. Teve até na caixinha de pergunta que questionou, então se eu contrato a garantidora, eu não preciso mais de assessoria jurídica. Não, uma coisa não é substituir a outra. São serviços distintos, são situações diferentes. E é tudo muito importante, como ele comentou também, porque a garantidora de crédito, quando ela começa a trabalhar no condomínio, o Thiago foi certeiro. Quem sempre pagou em dia vai pagar um percentual a mais por conta daquele que está devendo. Então, uma situação que aconteceu aqui, que foi perguntado, então como que eu faço para eu ter inadimplência zero no condomínio sem garantidora? O primeiro passo, eu acho que a gente deveria ter a conscientização das pessoas que ela tem que pagar o condomínio em dia. Ponto. Eu tenho casos de condomínios que não tem inadimplência nenhuma, nunca precisou contratar um escritório de cobrança. Então, é a consciência de quem mora naquele lugar. E, não é porque é alto padrão, porque é médio, porque é baixo. Não é isso. É realmente a consciência da pessoa. Ela saber que a taxa de condomínio tem que ser paga, porque senão o elevador dela não vai estar funcionando direitinho, não vai estar limpo o condomínio, não vai estar as benfeitorias sendo realizadas. E uma outra questão também que puxou, que eu vejo que deu um boom muito grande, doutor Anderson, com relação a essa questão das garantidoras, a morosidade do judiciário. E não de um advogado X, Y, Z. A gente sabe que tem bons profissionais em todas as áreas, tem profissionais que não são tão bons, a gente sabe disso. Mas acaba que, assim, às vezes, aquela pessoa que sabe, está devendo, se ela não paga o cartão de crédito, ela perde todo o crédito dela, ela não consegue comprar nada mais, ela não consegue ir no bar e tomar uma cerveja, porque ela não tem cartão de crédito. Agora, ela não consegue, né? Ela não aparece para as outras, meu cartão é black e tal. Então, sabe, ela não tem isso. O condomínio, tem gente que deixa para lá. E aí, nós, como síndico e advogados, a gente, né? Eu
Eu percebo isso. Muitos advogados sofrem com isso, porque tem toda uma tramitação, aí às vezes vai para uma corte ou para o fórum da cidade, né, da comarca, toda aquela situação dentro da convenção, dentro do Código Civil, isso se arrasta. Concordo que na hora que resolve, recebe tudo, com juro, multa, correção monetária, um monte de coisa, né? É aquela dívida de próprio terreno, é algo que se separou, recebe, se faleceu, recebe, só que às vezes demora muito. E muitos condomínios que buscam a garantidora, não estou defendendo a garantidora, mas estou comentando que eu vejo isso, muitos condomínios buscam a garantidora porque eles já estão saturados disso, inadimplência muito alto, muita gente, às vezes paga lá 5, 6, 8, 10% para a garantidora, mas ele tem um índice de inadimplência de 70%, o condomínio não sobrevive, afunda. Aí, às vezes, a garantidora é a salvação daquele condomínio? Não sei. Aí tem que avaliar. Tem que olhar contrato, tem que ver se está tudo legal, se está tudo certo, tem que passar por uma assembleia, tem que tomar cuidado. Senhor, né, você citou aí situações que acaba que a garantidora está também fazendo um serviço jurídico, então isso também é muito perigoso. Então, é todo um cenário que assim, é muita coisa que envolve muitas perguntas que foram faladas aqui, e eu passo a bola para vocês. Dentro de todo esse cenário, eu sei que todo mundo está coçando. Fiquem à vontade, pessoal. Acaba que assim, não é nem um bate-papo de perguntas e respostas, né? É de realidade que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente vê. Eu, como síndico, vejo parceiros advogados que atuam, que concordam, que discordam, que recebem bem, que não conseguem receber, porque tem de tudo, né? A gente não tem uma receita do bolo, né? Não tem essa receita do bolo, então é tudo muito complexo. E aí eu passo dentro de toda essa situação que eu pontuei, passo aí para vocês, fiquem à vontade, vamos agora, quero ouvir vocês, vamos lá. Legal. Posso começar, pessoal? Só para ir começando mais leve e depois vai apertando o calo aí das garantidoras. Assim, o que eu entendo? A gente tem que, primeiramente, começar de uma base mais simplória, vamos dizer assim, que é a dor do síndico. O síndico está ali querendo fazer receita para poder fazer as coisas direitinho dentro do condomínio, pagar todo mundo em dia, fazer as melhorias necessárias. Então, ele precisa de dinheiro. Ele não está tão preocupado nesse momento se é legal, se é ilegal, se o contrato é leonino, se o condômino adimplente vai pagar uma taxa extra na sua cota condominial, ou se o inadimplente vai sofrer algumas sanções mais severas na hora da cobrança. Então, às vezes, o síndico está ali no momento inicial, preciso resolver a questão da minha receita, ponto. Ele não vai pensar muito em segundo plano. Aí que mora o perigo, porque se o condomínio e o síndico não têm um departamento jurídico para avaliar junto com ele esses riscos, ele pode cair numa armadilha muito complicada, porque muitos contratos é um contrato difícil depois de desamarrar, porque tem tantas cláusulas que deixam o condomínio numa situação difícil para poder rescindir o contrato. Caso ele queira rescindir esse contrato, ele vai ter que pagar tudo aquilo que a garantidora antecipou e não recebeu, mais juros, correção, honorários, entre outras questões. E o condomínio já contratou a garantidora que não tem caixa. Então já começa daí. Então ele vai ter caixa depois para fazer uma rescisão de contrato. Então, fatalmente, ele vai casar com essa garantidora e é um casamento que não tem fim, a não ser que a garantidora entenda que não é mais interessante esse condomínio, porque a gente está vendo só o lado do condomínio, mas as garantidoras, muitas delas, rejeitam o condomínio. Ah, esse condomínio não atende o meu perfil, não é interessante. Então, assim, sempre coloca a seguinte indagação. Não olhe somente a receita mensal para ver se a garantidora encaixa no seu perfil. Verifica a receita anual, porque a gente sabe que um mês não é igual ao outro. Então, às vezes, um mês deu uma inadimplência um pouquinho mais alta, no outro já se recuperou a do mês passado e mais um pouquinho. Então, assim, às vezes tem condomínios que precisam de 6, 7 meses para você conseguir equalizar as receitas e deixar ela saudável, vamos dizer assim. Porque eu entendo que uma inadimplência saudável do condomínio vai girar em torno de 5% a 10%. Isso muitas pessoas podem indagar e achar que é um número muito alto, mas para o meio condominial a gente entende que não é. Óbvio que quanto menor essa taxa, melhor. Então, com isso, eu já traço uma régua inicial o síndico tem que fazer uma análise mais profunda da sua receita. E eu digo sempre assim, pega o último ano,
a última previsão anual e verifica quanto você arrecadou na forma natural de uma cobrança ativa, mas tem que ter uma cobrança ativa, tem que ter um jurídico, um departamento de cobrança, fazendo aquela cobrança firme, aquela cobrança forte no condomínio. Não adianta o condomínio deixa aquela cobrança frouxa e já verifica que a garantidora é a solução, sendo que ele nem tentou conversar com os condôminos. Isso eu falo por experiência própria aqui do escritório, que muitos condôminos, a gente entra em contato, ele nem sabia que estava devendo, fala, puxa, eu nem sabia, esqueci. Ou muitos têm até a audácia de dizer, nunca ninguém me cobrou, eu estava esperando alguém me cobrar. Como que eu posso pagar essa dívida? Então, assim, a gente precisa entender se de fato o condomínio é o perfil do condomínio, já logo de início, ir atrás de um serviço de garantidor, ou se de repente é um serviço de cobrança mais eficiente. Então, temos que também verificar os dois lados da moeda. Não adianta somente ter o sonho da inadimplência zero e ficar procurando artifícios que não são aqueles artifícios mais básicos. Então, por isso que eu sempre falo, vamos começar do básico, porque às vezes o síndico e os condomínios, eles têm aquela mistificação também da cobrança. Mas a cobrança da cota condominial está lá, é responsabilidade do síndico. Sim, ele tem que cobrar. Eu entendo que é aquela cobrança mensal. Ele tem que fazer a cobrança da taxa condominial, que muitas vezes é repassada para a administradora emitir os boletos. Então, essa é a cobrança inicial. Agora, temos a segunda cobrança, que é a recuperação da inadimplência. Então, que são duas coisas distintas. Uma coisa é o síndico emitir os boletos, fazer a cobrança daquela taxa ordinária. Outra é fazer a recuperação da inadimplência. Então, com isso, temos que traçar a realidade de cada condomínio, verificar como que é tratada a sua inadimplência no dia a dia, como que é a sua arrecadação anual, porque eu entendo que somente na arrecadação anual ele vai saber a deficiência do seu orçamento. Muitos condomínios não é nem problema de inadimplência. Às vezes o problema é uma previsão orçamentária deficitária. E a gente coloca toda a responsabilidade na inadimplência. E quando você vai a fundo fazer uma análise, até mesmo com um contador especializado em direito condominial, verifica que o que está sendo arrecadado não é suficiente para se fazer à frente a todas as despesas e obrigações do condomínio. Então, esse é um ponto muito importante, sem entrar em mais delongas, é o síndico ter uma gestão contábil eficiente, ter uma cobrança eficiente, uma cobrança ativa, para aí sim verificar se de fato é a ausência de cobrança ou se é uma previsão orçamentária deficitária, para aí sim começar a procurar outras soluções no mercado. E para finalizar a minha fala, tem um ponto muito importante que os doutores bem colocaram, que hoje a cota condominial ela é enquadrada como título executivo. O Código do Processo Civil, desde 2015, já classificou a cota condominial como título executivo. Quer dizer, aquela demora, aquela morosidade da cobrança judicial já reduziu e muito, porque hoje uma execução de título é muito mais eficiente, muito mais rápido que uma ação de cobrança pelo rito, que antigamente era rito sumário, né? Esse já está extinto, mas era a dívida condominial ela era enquadrada numa ação de cobrança, quer dizer, você tinha que ter todo o trâmite processual, ter-se uma sentença judicial transitada em julgado, para a partir daí você poder cumprir com essa sentença, que seria o título executivo judicial. Então, o Código do Processo Civil já encurtou todo esse caminho para o condomínio. Hoje, o condomínio já entra com uma ação de execução de título, o condômino inadimplente é intimado a fazer o pagamento dessa dívida em 3 dias. Caso não o fizer, ele tem o prazo também de embargos de 15 dias. Então, assim, a coisa ela é muito mais dinâmica, muito mais rápida do que no passado. Então, às vezes, a gente precisa também verificar se isso está sendo feito em seu condomínio, porque eu também já tive vários casos, vários acontecimentos em condomínios que, às vezes, tem escritório de advocacia que quer ganhar um pouquinho mais de honorários e ainda insiste em entrar com ação de cobrança pelo rito comum para poder, lá na frente, fazer a execução da sentença, quer dizer, na tentativa de aumentar os ganhos ali dos honorários. E também não falo que está errada essa prática, mas a gente tem mecanismos mais eficientes. Então, o síndico ele precisa estar ligado em todas essas práticas de cobrança. Ele também precisa ter conhecimento e entender como que funciona a cobrança da cota condominial. Passo a palavra para os colegas. Perfeito.
Eu quero que o doutor Anderson e o Thiago falem, mas só para completar a fala do Dizan, ele acabou de responder a pergunta da Andréia, que a Andréia fez lá no começo, né? Qual que é a sugestão para um síndico para combater a inadimplência sem garantidor. Então, o Dizan acabou de dar aí inúmeras alternativas que podem ser seguidas para tentar combater a inadimplência sem a garantidora. Mas passo a palavra aí, Thiago e doutor Anderson, fica à vontade. Então, pessoal, é bastante importante salutar, deixar bem claro, tá, que a garantidora ela não é instituição financeira. Tá? Não precisa de registro em Banco Central, não precisa de registro em órgão financeiro nenhum. O KNAI de uma garantidora, tá, é um KNAI de cobrança, é um KNAI de cobrança normal. Tá? Então, assim, algumas empresas criaram seus banks da vida, que geram conta corrente, situações garantidoras, mas nem nesses banks da vida ele passa pelo Banco Central, são arranjos de pagamento, né, próprios, validados pelo próprio Banco Central. Então, assim, não existe dizer que garantidora empresta dinheiro a condomínio, ela é banco, ela é instituição financeira, não existe isso. É uma empresa de cobrança que toda empresa ela tem que ter lucro. Tá? E ela não teria lucro, ela não existiria até se a mentalidade da população, que só existe isso aqui no Brasil, fosse pagar suas contas condominiais. Né? E ela não teria lucro se o condômino, ou seja, tivesse como obrigação pagar sua cota condominial, daí ele não pagaria juros, multa, né? E se ele atrasar muito, não existiria nem os honorários do jurídico. Então, assim, só existe essa relação porque existe, infelizmente, essa situação. Então, assim, é muito salutar, é muito benéfico para mim quando eu escuto dizer que o condomínio tem zero de inadimplência. Quando eu escuto dizer que o condomínio tem 5%, 6% de inadimplência, que o jurídico é atuante, que a mentalidade daquela população é benéfica para a instituição condomínio. Mas só que a gente sabe que no decorrer do Brasil afora, tem condomínios populares e a gente encontra síndicos despreparados, desmotivados, que não têm conhecimento, não sabem buscar, não sabem conversar, tá? Não sabem gerar uma previsão orçamentária e não conseguem rodar esse condomínio. Então, isso entra uma garantidora, porque ele vai fazer essa gestão. Mas por que acontece? Porque os condôminos lá votaram, elegeram o síndico, né, que não tem conhecimento, muitas vezes despreparado, muitas vezes por uma opção de vida, né, ficou desempregado, viu que o caixa do condomínio tem dinheiro e quer essa oportunidade. Então, assim, as garantidoras elas estão aí, né, é um mercado legal, eu vejo, doutor. Depois eu quero até conversar com o doutor Anderson para mandar o meu contrato para que ele faça essa avaliação, né? Então, assim, e particularmente, nem todo condomínio tem indicação. Mas sim, tá? O que se precisa deixar claro, e o que eu faço por aí afora, quem me acompanha, quem me conhece, é ensinar o que o síndico deve contratar. Que ele vai contratar, ele vai. Que ele vai contratar, ele vai. Basta saber o tipo da empresa que ele vai contratar, se ele vai ficar refém. Como o doutor Dizan falou, tem condomínio que tem uma inadimplência de 30%. Quando ele se amarra com um contrato, que na hora da rescisão contratual ele vai ter que devolver essa inadimplência, esse condomínio vai ficar amarrado com essa empresa por vários e vários e vários tempos. Ele não vai conseguir sair, vai ser uma demanda jurídica lá na frente. Aí existe uma situação, pessoal, o condomínio com inadimplência de 30%. Qual é a empresa que vai cobrar uma taxa de serviço para antecipar essa receita de 4%, de 5%? A conta não fecha. Como eu disse, não existe almoço de graça. O que vale são trabalhos benéficos ao condomínio. Tá? Então, por essa linha, não é fazer contrato por contrato, dinheiro por dinheiro. Existem empresas que querem dinheiro por dinheiro, contrato por contrato, e fazendo uma carteira. Mas quando a gente parte para o princípio que o síndico tem conhecimento, quando o síndico tem uma assessoria jurídica atuante, que ela vai pela saúde financeira do condomínio, é legal para todo mundo. Mas o que a gente vê também é um corpo jurídico que ele não quer fazer perca de receita. Na verdade, ninguém quer fazer perca de receita. Né? Então, assim, o advogado do condomínio já vem. Não, a garantidora é a agiotagem, a garantidora é isso. Não é, na verdade, ele deve estar preocupado ali só com a receita dele, mensal. Mas se ele vê nas contas do condomínio que tem uma inadimplência de 30%, 40%, 50%, que o síndico não está conseguindo fazer as contas
que o síndico está escolhendo a conta que vai pagar naquele mês. Quando ele não consegue mais pagar as contas, que faz uma bola de neve, que a Assembleia vê o que é que está acontecendo. Quando tira ele, que entra um outro, o que foi que aconteceu na gestão passada? Aí o novo síndico vai fazer uma previsão orçamentária. Como é que eu gasto 100 mil e só arrecado 40? Não faz conta. A conta não fecha. Então, assim, por quê? Porque o síndico deixou lá à toa. Aí vai cair na garantidora? Não. Contrata um jurídico, faz um trabalho assertivo. Como o doutor Nizam falou, como o doutor Anderson falou, tem formas, tem meios de combater a inadimplência. Porém, a gente ainda cai na morosidade. Por mais que tenha se tornado o título executivo, cai na morosidade. O condomínio, a visão, a instituição condomínio no Brasil, ele tem que ter o seu espaço. Ele já está ganhando muito espaço. Mas a gente vai ganhar muito mais quando a gente tiver no judiciário, né, uma vara específica para condomínio. E daí a gente vai andar. A gente encontra no judiciário o próprio magistrado sem saber o que fazer, sem ter muito conhecimento de causa na coisa. Eu não sou advogado, mas eu presencio isso. Então, assim, é uma falta de conhecimento geral e fazendo reservas onde se dá para trabalhar, onde se cabe todo mundo, né? E o que basta é ter conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento, que a gente sai da zona de conforto e busca conhecimento, o condomínio ele vai fluir, o advogado vai andar, o engenheiro vai funcionar, a administradora vai prestar o seu serviço e cabe todo mundo. O que não cabe, pelo menos para mim, no segmento que eu ando, é formas desleais de trabalho para o condomínio. A partir do momento que a gente anda com essa linha de pensamento, eu acho que flui para todo mundo. Doutor Anderson, o senhor está com a palavra. Pode ficar à vontade. Vamos rebater, né, algumas coisinhas importantes aí. Pessoal, o que acontece? Com todo respeito, né, eu quero deixar bem claro, Thiago, Nizam, tá? Eu não estou aqui para, né, trazer nenhum desconforto, mas a gente tem que estar aqui. Não precisa falar mais sobre isso, a gente está conversando, somos adultos, aqui não é nada com o pessoal, estamos debatendo o segmento condominial, estamos tentando coibir atos errôneos no segmento. Pode ficar à vontade. Inclusive, eu queria reforçar, doutor, o senhor pode ficar à vontade. O intuito das lives da mobilização, eu quero aqui agradecer a todos da mobilização por ter aberto esse espaço, né, para eu estar aqui com o Nizam, o Thiago, e eu convidei o senhor, de pronto o senhor aceitou, para nós estarmos aqui nesse debate, justamente para isso. O nosso objetivo é mostrar as experiências e as coisas que estão acontecendo, as coisas positivas, as coisas negativas, e nós estamos aqui para realmente passar para todos a verdade, explicar realmente como funciona, para o pessoal ter muito cuidado, porque nem todos conhecem o que a gente sabe. Um advogado recém-formado não sabe, não tem a expertise nunca que o doutor Anderson, o doutor Nizam tem, né? Então, isso também é muito bom, é esclarecedor isso. Quero agradecer o pessoal da mobilização, todo mundo, né? Márcia, Reginaldo, Felipe Faustino, Thiago, Nizam, Paula, Leteia, Mari Sobral, enfim, todos que estão aqui assistindo conosco, que entraram, o pessoal que está assistindo. Então, a ideia é essa, é realmente passar para todos a verdade, o que realmente é. Então, pode ficar à vontade, doutor, o senhor pode ficar à vontade. Tá bom, vamos lá, pessoal, olha só. O que eu tenho tentado, esses anos, e mostrado, eu digo que assim, eu vou repetir mais uma vez, para os síndicos, a proposta de garantidor é muito positiva. Para o condomínio não é positiva. E essa questão, que diante dos pareceres, as lives, as aulas que eu tenho ministrado, eu tenho trazido que a forma como estão atuando, que não é uma forma condizente de legalidade para os condomínios. É isso que eu tenho mostrado. O que eu vejo em lives, o que eu vejo em palestras, as pessoas que estão linkadas às garantidoras de alguma forma, elas não colocam e não trazem o viés da insegurança jurídica. E eu estou a todo momento querendo trazer essa questão. Eu digo que a economia, né, a democracia, as empresas podem trabalhar, gerar lucro, mas o que tem que ser esclarecido, que os síndicos não sabem e o que não trazem, é a insegurança jurídica diante do imbróglio que está acontecendo no condomínio. E é isso que eu tenho trazido, porque, como eu te disse, eu, como advogado de condomínio, meu cliente é o condomínio. O síndico passa, o condomínio fica.
Então isso é muito claro. A gente não pode pensar numa benesse de quem está só administrando. E essas questões é que eu tenho trazido à tona para mostrar os problemas que esse tipo de serviço está trazendo. Agora, podemos alinhar, podemos tentar rever uma situação, legalizar algo que não traga esse imbróglio jurídico, que as etapas sejam cumpridas. Eu tive uma empresa, uma garantidora, que me procurou. Diante de uma análise de contrato, aí, eu digo para você, Tiago, ela conversou e aí ela disse, Anderson, eu quero trabalhar de uma forma legal, eu não quero vender sonho. Porque quando eu vendo sonho para síndico, eu estou me beneficiando. Eu, como empresa, ganho muito com isso. Só que o condomínio não está ganhando com isso. Ter 100% de inadimplência lá, de receita, né, não é um ganho para o condomínio, de uma maneira, assim, analisando um todo, analisando o momento, o presente mas analisando os passos, o que vai se acumular, as dívidas, não é presente, não é positivo. E o que eu estou tentando sempre mostrar são essas questões ilegais, as questões que estão sendo acometidas, que os síndicos, em assembleia, os síndicos não têm conhecimento. Então a gente está aqui para isso. E aí, dentro dessas premissas é que eu trago, por exemplo, você colocou, Tiago, a situação do KNAI, né? Que não há questão do KNAI, que pode, que não está ligado à instituição financeira. Então, se vocês estão emprestando dinheiro, ou seja, pegando dinheiro da empresa, passando para o condomínio, entenda, vocês estão emprestando porque se vocês não reaverem, vocês vão cobrar do condomínio depois. Isso vocês colocam em cláusula rescisória. Aí o condomínio está devendo, vamos lá, o condomínio está devendo, vocês pegaram o dinheiro e cobriram uma inadimplência. Só com aspa, desculpa. Quando o senhor fala vocês, é como se estivesse me enquadrando. Então fala na garantidora. Não, eu estou só colocando, eu falei, Tiago, da sua fala, porque você trouxe a questão do KNAI, tá? Mas não é vocês, não. Vocês que eu estou falando, as empresas, tá bom? Então, quando faz essa compra da inadimplência, é o empréstimo, digamos. Aí, obviamente, depois vocês vão trabalhar esse valor que vocês emprestaram e vão poder lá cobrar juros, cobrar multa, cobrar honorários diante de uma cobrança. Perfeito? Oi? Não funciona assim. Não, mas quando vocês passam os valores, vamos lá, quando vocês passam valores, as multas e juros, por exemplo, do inadimplente que não está pagando, vocês recebem. Digo vocês, as empresas, vamos lá. As empresas recebem. Ou seja, você tem um ativo ali, digamos, um passivo que vira um ativo para a empresa, né? E automaticamente vocês vão trabalhar juros, multa, honorários, dentre outras coisas. Isso é uma atividade financeira. Tem que deixar muito claro. Está nos relatórios. Então, se vocês estão fazendo isso e não se encaixam dentro de uma atividade do Banco Central, desculpa, é idiotagem. Isso caracteriza a idiotagem, porque está sendo feita uma previsão de um empréstimo, de uma cobrança, de uma inadimplência, sem estar ligado ao Banco Central e não pode. Por isso que se caracteriza, eu digo que é sim. Agora, como se faz, porque vocês não estão encaixados, o KNAI é muito claro. Os auditores trazem isso. Vocês estão fazendo, sim, um trabalho, as empresas, né, desculpa dizer, um trabalho de empréstimo, de garantia, e estão trazendo essas inseguranças. Dentre essas coisas, por exemplo, eu vi aqui uma observação do Condo Gold de Garantia, dizendo, a garantidora não faz somente antecipação de taxa, ela emite boleto, faz a cobrança. Gente, vocês querem a ACP para ler o que é decisão do juiz federal? Várias. Em Mato Grosso foram 19. Aqui em Brasília foram 8. Está Bahia agora com várias empresas que estão oferecendo, fazendo cobrança. É ilegal, entendam isso. Então, as atividades como estão sendo feitas é que está tudo errado. Vocês querem realmente trabalhar com garantia, façam a coisa certa. As empresas têm que agir. Um escritório de advocacia, que a empresa pode estar até terceirizando esse serviço, tem que ter um contrato com o condomínio, porque a procuração vai ser passada para ele. O contrato é o que liga a empresa. A empresa não pode fazer qualquer tipo de cobrança pelo condomínio. Qualquer, nem extrajudicial. É só vocês lerem a decisão. E todas as ações, as ações civil públicas que estão sendo ingressadas com empresas, estão sendo procedentes. Estão dando multa para as empresas para que elas não façam cobrança. Então, tem que entender, gente, o que existe, os preceitos legais. Eu digo, a questão sistemática das garantidoras é muito lindo, é bonito, é perfeito para um condomínio. Eu não discordo. Só que por trás disso, e o síndico não tem esse conhecimento, e isso eu estou colocando também, vai se gerar uma responsabilidade. Vai se gerar uma responsabilidade civil, porque o prejuízo, gente, já estão fazendo levantamentos em relação ao que os condomínios estão deixando de receber, de arrecadar, passando isso para a empresa. Vocês sabiam que já tem garantidora, por exemplo, que quebrou no mercado e elas recebiam toda a receita, os boletos eram gerados por ela, entrava na conta do condomínio, na conta da empresa, não entrava na conta do condomínio.
Eu estou dizendo um tipo de atividade, não estou dizendo que todas são assim não, tá, pessoal? E aí, essa empresa quebrou, o condomínio ficou com uma dívida de mais de 350 mil reais. Eu tenho que correr atrás desse valor. Eu tenho aqui um caso, eu estou aqui na minha frente, eu baixei aqui um dos pareceres de auditores especializados em condominial, e aqui eu cito a doutora Rosemar, que é uma excelente profissional aqui no Distrito Federal, ela faz auditoria em diversos condomínios, especializada em condomínios. Ela trouxe números para mim que são estarrecedores. Por exemplo, uma dívida, por exemplo, vou trazer só um número aqui rápido. Em 2016, um inadimplente devendo R$ 6.500 no condomínio, aproximadamente. E aí, foram passando o tempo, já com a garantidora, né? Já estava a época, desde que começou a inadimplência. Em 2019, essa empresa, nesse contrato, a dívida estava em R$ 31 mil. Se você colocar multas e juros, que traz o Código Civil, a multa de 2%, juros de 1% ao mês, que é o que traz a convenção, podendo chegar até 10%, de acordo com a convenção, determinação do STJ, chegaria a metade desse valor. Então, as empresas estão trabalhando, e eu quero deixar claro, pessoal, o que eu só peço para a garantidora, para terminar e encerrar minha palavra, é que vocês mostrem a realidade. Porque eu acho que se vocês trouxerem as informações da realidade para os síndicos, os condôminos não contratam as empresas. Eles não sabem o que está acontecendo. Está se vendendo algo que, por trás da venda, da demonstração do que realmente é importante para o condomínio, ter 100% da receita, tem algo muito atrás disso que tem realmente diversas irregularidades. E se gera insegurança jurídica, eu não posso ser condizente. É por isso que muitas pessoas não aceitam. Então eu falei, gente, leiam, se informem o que está por trás do serviço garantidora. Agora, se vocês quiserem, mesmo estando por trás, souberem, tiverem ciência disso, ok, contrata. Mas vocês têm que ter ciência. Eu não posso vender um serviço de sonhos. Eu tenho que ter uma realidade, pessoal. E essa realidade que ninguém está apresentando. Essa realidade que ela existe nua e crua. Vamos legalizar a atividade, vamos fazer a coisa certa. Para isso precisa de orientação, para que consiga fazer a parte da receita, inadimplência, zero. Tá bom? Então é isso que eu tenho trazido. A minha luta, a minha colocação, gente, não tem sido pela atividade, não. Eu tenho sido da forma como estão fazendo. E nós precisamos regulamentar isso. Deixar claro que o síndico, na hora que ele passa uma cobrança através da cessão de crédito, uma subrogação não autorizada, está aqui o agravo de instrumento, eu tenho ele aqui na minha mão. Eu não posso apresentar aqui. Aqui, no finalzinho, diz assim, ó, cessão de crédito condominial ao terceiro, alteração da natureza, da obrigação, que deixa de ser próprio terreno, não se vinculando mais à unidade. A unidade não se torna mais garantia do pagamento. Então, isso ninguém sabe. Ninguém fala sobre isso. Mas se vende a garantidora, certo? Vamos legalizar, pessoal. Vamos mostrar as vantagens e mostrar as desvantagens. Quais são as inseguranças. Aí a gente consegue entender e fazer um mercado que haja, certo? E as pessoas entendam o que elas estão contratando. Porque, infelizmente, a maioria, eu digo para vocês, não vou dizer 100%, obviamente, não posso generalizar, mas 90% ou mais dos síndicos não sabem o que estão contratando. Apenas o que é vendido. Mas a realidade não sabe. E é isso que eu estou aqui e tento mostrar para os senhores. Tá bom? Encerra aí minha palavra aí com essas colocações aí. Obrigado, Vinícius. Vinícius, só para direcionamento para a questão das ações aos síndicos, tá? Doutora, Tiago, só para eu deixar um recado aqui, porque nós quatro, nós tínhamos conversado que a gente ia falar dentro de 60 minutos. Mas nós não vamos falar dentro de 60 minutos. Já deu agora 59 minutos e nós não vamos encerrar. Nós vamos continuar porque nós estamos com um público muito bom. Já mais de 55 pessoas já estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Nós vamos continuar. Tem muita pergunta, muita coisa. Teve algumas perguntas que me mandaram aqui, que aí depois eu quero passar para vocês. Até veio no direct, veio no WhatsApp. Mas nós não vamos encerrar agora, vamos seguir ainda, tem muita coisa, acho que a gente precisa levar para todo mundo, como o doutor Anis falou, tem muita gente que não tem conhecimento, a gente precisa mostrar isso para o pessoal. Tiago, pode ficar à vontade, a live vai ficar gravada, mas pessoal, acompanha, vocês vão estar recebendo informações de primeira mão.